Jesus na minha vida justifica tantas coisas sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Só tu me entendes, não me censura, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, falar comigo, estou ouvindo. Fala comigo acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Estou contigo, ora não tema, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não posso ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me esconda em tuas asas bem segura. Me agasalha com teu manto de ternura, ou me transporta como vento sobre o mar.
Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nessa noite estamos na série de Elias. Que Deus abençoe nosso canal. Em nome de Jesus. Estamos no livro de 1 Reis, capítulo 22. Estamos falando, hoje nós vamos falar sobre Acabe faz aliança com Josafá. Já estamos quase terminando essa série de Elias. Louvado seja Deus, nos abençoe os irmãos que assistem nossas pregações, comenta lá, deixa like, inscreve no nosso canal para que ele vai crescendo, para que vai alcançando outras almas em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos da igreja nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar para que o Senhor venha falar nessa noite. Que não seja eu a mulher, mas seja Jesus aqui no altar da nossa igreja. Que Ele fale aos nossos corações. Sim, meu Deus, meu Pai, que eu diminua diante da palavra agora, Pai. Que Jesus cresça, Jesus apareça. Toma, Senhor, os microfones da tua casa agora. Toma meu instrumento, minha vida. Coloca teu anjo de graça, de unção aqui no altar, Senhor, para nos iluminar, nos fortalecer na palavra. Senhor, nos acobertar, Senhor, com a tua graça. Coloca Miguel na frente da igreja para cuidar, Senhor, da tua casa, da tua obra. Abençoa, meu Deus, a porta da tua igreja. Abençoa, meu Pai, os irmãos que estão aqui dentro, Senhor. A mentalidade de cada um. Nós proibimos a distração, tudo que vem na mente, meu Pai, do teu povo, seja repreendido, queimado em nome de Jesus. Vem abrir o coração de cada um que está aqui para a sua voz, para a sua palavra. Damos ordem ao mundo espiritual, Senhor. Que o nome de Jesus, no sangue de Jesus, dobra o joelho cada principado, potestade, dominador, príncipe das trevas, legiões. Dobra o joelho, põe as mãos para trás, e o nome de Jesus será para sempre honrado, glorificado e exaltado. E enquanto pregamos, visita, Jesus, este lugar. Visita, distribui tuas curas, teus milagres, teus sinais, tuas maravilhas, porque tu foi ontem, tu é hoje, tu será amanhã. Enche tua casa de luz, enche da tua presença, fala a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Senhor, nós já te louvamos, não permita que nada venha atrapalhar a pregação, meu Pai. Em nome de Jesus, mantenha a comunhão do Espírito Santo sobre nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo e no sangue do Cordeiro, Pai. Amém, Senhor, graças a Deus. Reis, capítulo 22, vai falar da aliança de Acabe com Josafá. Vai dizer assim: e estivera quieto 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse ao seu servo: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem adornar a mão do rei da Síria. Então disse Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? Disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor.
E então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E ele dissera: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Diz, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor, o qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem, por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca me profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaía, filho de Ilã. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: traz-me depressa a Micaías, filho de Ilã. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estava sentado cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. Todos os profetas profetizaram na sua presença. Zedequias, filho de Aná, fez para si um chifre de ferro e diz: assim diz o Senhor, com esses ferirá os filhos e até de todos os consumir. Glória a Deus. Então, essa palavra de hoje, ela vai dizer de alianças. A Bíblia diz que Israel estava em paz por 3 anos. Da última guerra que teve dos filhos, aonde Deus usou Elias para ameaçar Acabe, porque ele mandou matar Nabote por causa da vinha de Nabote, que Nabote ele não aceitou vender a vinha dele, que era a herança dos pais dele. E a Jezabel, ela viu que o Acabe voltou triste, não queria comer pão, e ela foi, mandou chamar os anciãos, mandou chamar Nabote, disse que ele amaldiçoou o rei, e mataram Nabote, tomaram a vinha, deram a vinha para Acabe. E aí Deus viu tudo aquilo, e Deus mandou um recado através do profeta Elias, de que ia acontecer, que assim como ele matou o Filho de Deus, o servo do Senhor, ia também ele ser morto, e a geração dele, ele ia morrer, que o sangue dele ia escorrer na rua, e os cachorros iam lamber o de Jezabel e da família de Acabe, porque esse Acabe foi um rei de Israel totalmente manipulado pela esposa, que era uma mulher idólatra, uma mulher de autoridade. Ela se achava que ela podia fazer o que ela queria, e ele teve um fim triste. E aqui começa a profecia se cumprir de ruim para a vida de Acabe. E a Bíblia diz que Acabe se arrependeu, ficou bem bonzinho. Quando Elias trouxe a sentença, passou uns anos tristinho. Mas Deus não esquece do que ele fala, de bom ou de ruim. Nossa alma pode até ser salva, mas tudo que nós plantar aqui na terra, nós colheremos. E ele vai colher cada fruto, cada sentença que ele mesmo plantou e semeou com suas próprias mãos. E agora, que estava tudo tranquilo, ele achou que Deus tinha esquecido. Agora ele vai fazer aliança com o rei de Judá. E a Bíblia diz, estava quieto, 3 anos, não havia guerra entre Síria e Israel. Mas no 3º ano que estava reinando Josafá desceu ao rei de Israel. E o rei de Israel disse ao seu servo: não sabeis que Ramote de Gileade é nossa? Nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei. Agora eles ia mexer com a Síria de novo. Ia de novo lutar pela essa cidade. E aí é onde vai cumprir a profecia, porque a Síria vai se voltar contra Acabe. E Acabe, ele chama Josafá, que é o rei de Judá, para ir, mas Josafá tinha um pouquinho de temor.
Ele disse, nós não podemos ir sem saber se é da vontade de Deus. Vamos consultar os profetas, para ver, vamos buscar na palavra, para ver se é da vontade de Deus. Então, irmão, qualquer aliança que a gente faz aqui na terra, a gente tem que saber se a palavra confirma, se Deus quer aquela aliança na nossa vida. Se a gente vai viajar, a gente tem que perguntar para Deus se é a vontade de Deus essa viagem. No livro de Tiago fala que a gente tem que perguntar se a gente vai mudar de casa, a gente vai mudar de igreja, tudo. Deus tem que estar no controle das nossas alianças, do que nós vamos fazer, do que nós vamos fazer aqui na terra. E Acabe não tinha mais temor de Deus. Acabe achava que a vida era ir onde querer, pôr a mão onde querer, fazer o que querer. Mas Josafá ainda tinha um pouquinho de temor. Então, Acabe mandou chamar os profetas. 400. Então diz Josafá, irás comigo a peleja Ramon de Gileade? Diz Josafá, o rei de Israel, serei como tu. O meu povo como o teu povo. Ele disse, eu estou unido, meu povo é seu povo, meus cavalos é seu cavalo. Eu sou de Jerusalém, você é de Israel, nós somos tudo uma família só, de uma nação só. Mas nós precisamos primeiro consultar a palavra de Deus. Ponha em primeiro lugar o reino de Deus. Porque que hoje muitas pessoas quebram a cara. Porque o reino de Deus para elas não tem significado, não é importante. Tudo que vai fazer, não consulta a Deus. Vai consultar depois que já pagou o preço, depois que já quebrou a cara, aí não tem mais jeito. Mas nós estamos aprendendo que essa palavra, nós devemos consultar a Deus e aceitar a vontade de Deus. Ele não queria a vontade de Deus. Acabe queria viver o seu ego. Ele queria viver do seu jeito. E a Bíblia diz que então ele vai chamar os profetas que agrada a ele. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens. Os 6. E disse-lhe, irei à peleja contra Ramonte de Gileade, ou deixarei de ir? E ele dizera, sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Esses profetas aqui, irmão, já estavam temendo o rei. Sabia que o rei e a mulher dele matavam quem mexesse com eles. Então, o que eles fazem? Eles entregam a profecia que agrada o ego do homem. Por isso que eu e você hoje tem que ter cuidados. Está cheio de profetas e vasos voltados para agradar a minha carne. É a chavinha que você vai receber, é o carrão que você vai receber, é muitas amizades boas que você vai receber. Ele só profetiza coisas boas para nós. E quantas pessoas têm decepcionado porque elas esperam e não chega essa bênção. Ah, profetizou que você vai casar e o casamento não chegou. Profetizou que Deus vai te dar uma casona e a casa não chegou. Então tem muita gente que já saiu da igreja com raiva de profeta, com ódio. Porque muitos lugares profetiza para o teu ego ficar cheio, inflado. Era assim que Acabe gostava, que dissesse para ele que o que ele fizesse ia bem. Dissesse para ele que as guerras onde ele fosse, ele ia prosperar, tomar os despojos e vencer. Mas na verdade, Deus ia confrontar Acabe, que não era para subir, que ele não ia prosperar, ele ia morrer. Então, nos dias de hoje também é assim. Tem muito profeta que só profetiza as bênçãos de Deus na nossa vida. Muitos têm medo de falar a verdade, têm medo de te confrontar, falar o que você está precisando ouvir de Deus. Porque se falar o que você vai ouvir de Deus, vai te perder, vai perder a amizade,
vai ficar com a igreja pequena, vai ter muitas perdas se nós confrontar da maneira que Deus quer. Então, assim era o rei. Ele queria que agradasse a ele. Ele não queria que fosse um profeta de Deus, mas no meio daquela geração ainda tinha um profeta que falava a verdade. Então, também significa no meio da igreja de hoje, ainda existe os remanescentes. São aqueles homens, aquelas mulheres que não se vai se contaminar com o sistema deste mundo. Ainda existe, no meio de 400 tinha um que vai morrer por falar a verdade. Então nós vemos aí que o reino de Deus, ele é confrontar a nossa carne. Quando a gente tem o reino de Deus, a gente passa pela espada. Nós perdemos, nós sofremos, nós choramos muitas vezes. Muitos perderam suas vidas pela verdade. Como João Batista, Micaías vai ser morto. E assim, irmão, é nos dias de hoje também. Mas o importante é que ele não teve medo de fazer o papel dele de profeta. Então ele falou, aí Josafá tinha um pouco de temor. Ele disse, não, mas os 400 profetas falou a mesma coisa, que é para nós subir. Não, tem que ter outro que é da parte do Senhor. Ele achou estranho. E ali Acabe diz, então disse o rei de Israel, no 8, a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço. É isso. Os crentes de hoje, das igrejas de hoje, os crentes dos dias de hoje, eles não querem o reino de Deus, a maioria. Eles querem mensagem que lhes agrada a carne. Nós somos odiados. Os irmãos que fazem parte da igreja remanescente são aqueles que foram tirados da multidão. Deve vigiar muito com os outros irmãos e outras irmãs. Não vai atrás, não corra atrás, vigie, porque hoje em dia você é odiado pela verdade. Hoje em dia nós vemos que muitos líderes não permitem que suas ovelhas vá em igrejas sérias, que pregam o reino. Medo delas receberem a verdade e serem libertas. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que orar e pedir ao Senhor para abrir nossos olhos espirituais, para que nós vejamos que existe dois evangelhos do anticristo, que é aquele que vai ser a falsa paz. É o evangelho que você prospera, que você enriquece, que você tem tudo aqui na terra. Porém, logo vem a repentina destruição. É o evangelho onde muitos gostam desse evangelho e muitos não gostam da verdade. Como Acabe diz, eu aborreço, eu odeio, porque nunca profetiza de mim bem, mas sou mau. E este Micaia, filho de Elã, e disse a Josafá, não fale o rei assim. Josafá tinha temor de Deus. Ele disse, rei, pelo amor de Deus, não fala assim desse profeta não. Mas ele disse, eu aborreço, ele nunca me profetiza coisas boas. E assim é o crente materialista. Não gosta da verdade. Aborrece, odeia a verdade. E aí eles foram atrás do profeta que falava a verdade. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono. Chamaram o eunuco, traz-me depressa Micaias, filho de Elã. E aí ele vai falando. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais,
na praça, entrada da porta de Samaria, todos os profetas profetizavam na sua presença. Zedequias, filho de Kenaã, fez parecer um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirá os sírios e até todos os consumir. Todos os profetas, assim dizendo, todos davam a mesma mensagem: pode subir, vocês vão prosperar, vocês vão vencer, vocês vão conseguir a cidade. Mas quando chega esse profeta Micaías, aí agora ele vai falar a verdade. Todos se entregavam que o rei podia subir. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: vê aqui as palavras dos profetas. Há uma voz prediz coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fala bem. E aí ele vai e diz: Micaías, todos falou a mesma coisa. Você tem que falar a língua deles agora. Não contraria o rei. Você já sabe que se contrariar a autoridade vai morrer. É para falar a mesma coisa. É os dias de hoje. Se você falar a língua daqueles que estão no sistema do anticristo, que são dentro da igreja, você é amada, você é a multidão. Mas o dia que Deus abrir seus olhos espirituais, você vê que existe dois evangelhos sendo pregados: o do anticristo e o de Cristo. E os que são de Cristo contraria o evangelho que só agrada o ego, o evangelho que só agrada a carne. Porque hoje em dia, irmão, as pessoas estão fazendo de Cristo negócio. Muitos vão na igreja não para converter. Muitos vão na igreja só buscar uma casa, um carro, um bem-estar, o trabalho, comida, bebida, casar, sexo e dar em casamento. E o evangelho de Cristo é para a alma, é para o espírito. Cristo dá tudo para nós. Mas Cristo, irmão, quer que você sirva a Ele no frio, na chuva, no sol, na angústia, na alegria, na tristeza, na bonança. A igreja vazia, a igreja passando crise, a igreja cheia. Foi assim que os apóstolos serviram, os profetas serviram, e não é diferente da igreja de hoje. Então, esse profeta que diz para eles queriam que ele falasse a língua dos profetas, mas ele era homem de Deus. Se eu, os irmãos, sou um homem e mulher de Deus, você não vai falar a língua do anticristo. Você não vai ficar prendendo as pessoas no sistema religioso. Você vai falar é a verdade que elas precisam ouvir. Elas precisam preparar a alma para a vinda de Jesus, se libertar, ter uma mudança a si próprio, ir para a igreja para buscar para você em primeiro lugar. Mudar você em primeiro lugar. Porque muitas vezes você quer mudar as pessoas e as pessoas não vão mudar. Quem vai mudar é eu e você, porque adulto só muda se ele querer. Criança você ainda consegue até os 7 anos. Mas um adulto, só ele mesmo que querer mudar, que ele vai mudar. Devemos orar e pôr nas mãos de Deus. Mas mudança, irmão, só eu que me mudo se eu querer. Isso as pessoas não querem ouvir. Isso as pessoas querem secar na igreja, fazendo campanha para mudar a sogra, campanha para mudar a nora, campanha para mudar o filho, o marido, campanha para ter aquilo. Mas, irmão, primeiro a campanha tem que ser para você. Senão você vai secar. Você precisa do Espírito Santo, da vida de Deus, do sopro. Depois eles vão ver a realidade, o Deus que está em você. E ali eles vão se libertando. Então disse ele. Agora ele vai profetizar. E ele não vai profetizar para agradar os profetas não, e nem o rei. Porque ele era homem de Deus. O homem e a mulher de Deus não agrada as pessoas não. Nem que ele morre e perde, irmão. E o rei lhe disse: até quantas vezes
te conjurará que me não fale senão a verdade em nome do Senhor. Então disse ele: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Tome cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizaria de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, todo o exército do céu estava junto a ele, sua mão direita, sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra maneira. Então saiu um espírito e apresentou diante do Senhor, e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele diz: tu induzirá e ainda prevalecerá. Sai e faz assim. Quando a gente acredita na mentira, irmão, quando a gente só quer viver ilusão, quando a gente só quer viver o engano, a Bíblia diz que Deus permite o espírito da mentira nos enganar. Quando eu quero viver o meu desejo, o meu coração, aí chega uma hora que o próprio Deus manda os espíritos da mentira nos enganar. Por isso que você tem que ter cuidado com o seu coração, com as suas emoções, porque elas é traiçoeira. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, em nós mesmos, no nosso coração. Maldito aquele que só quer agradar sua carne. Maldito aquele que só quer inflar teu ego. Então o próprio Deus tem hora que ele fala: vai, espírito da mentira, engana ela, deixa fazer o que ela quer, deixa fazer o que ele quer. E lá no final nós é decepcionado. Foi o que acontece com o rei. O rei não queria a verdade. Ele só queria profeta que falasse aquilo que era bom para ele. Então o próprio Deus deu a sentença do céu: vai lá, espírito de engano, engana ele. E ali o 23: agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Anã, chegou, feriu a Micaía no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verá naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconder. Então ele ganhou um soco no queixo dele, porque ele falou a verdade para o rei. E assim, irmão, acontece nos dias de hoje. Muitos profetas querendo só agradar os homens e as mulheres, e o reino de Deus, que é a verdade, as pessoas não querem. Então nós fazemos parte da missão do reino de Deus, nós sofremos, apanhamos, somos humilhados, somos perseguidos pela verdade. Mas essa tem que ser nossa postura, não deixar o reino. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías, tornai trazê-lo a Amon, chefe da cidade, a Joás, filho do rei. Direis assim, diz o rei: metei esse homem na casa do cárcere, sustentai com pão de angústia, com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltar em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Então ele mandou prender o profeta, para ficar comendo pão de angústia e para sentir amargura, porque falou a verdade. Então essa passagem, ela nos mostra que nós sofremos pelo reino de Deus, mas nós não podemos nos silenciar. E o que acontece com ele? A profecia, a guerra, os próprios sírios não quis matar ninguém. Os próprios sírios, a estratégia deles foi pegar Acabe, porque Acabe afrontava Deus. Acabe, ele perdeu o temor de Deus. Ele queria as coisas do jeito dele. E nessa passagem nós vamos ver que eles, na guerra, os próprios sírios vão mandar
matar o próprio Acabe. Eles não querem nem homem, nem ninguém. Eles só querem apenas Acabe. E acontece aquilo que foi profetizado por Elias, no versículo, estamos terminando, aqui, o 37. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Então Elias profetizou que se Acabe continuasse daquele jeito, Deus ia permitir a morte de Acabe, que os cães iam lamber o sangue dele como lambeu de Nabote, ia lamber de Jezabel, de toda a geração de Acabe. Então, irmãos, não ande, não vai atrás de quem prega só para agradar a sua carne. Queira, nesses últimos dias, viver o evangelho do reino. O evangelho do reino não é comida nem bebida. O evangelho é paz na alma da pessoa que carrega ele. O evangelho é alegria e é justiça. Quando eu vejo um crente atribulado, eu já fico orando para saber o que está nele. Quando eu vejo um crente que não tem alegria, eu já fico preocupada. Quando eu vejo um crente afrigerado, jogando vingança e maldição. Por quê? O evangelho é paz na alma de quem tem ele. O evangelho é alegria. A amargura não pode entrar em nós. Tristeza, decepção não pode pegar nós mais. Vingança, fazer igual o outro está fazendo, mandar maldição, jamais. O que acontece? O que aconteceu? Que ele pagou por tudo que ele fez, porque ele ia atrás de pessoas falsas, ele foi atrás da mulher dele, ele foi manipulado. Não seja manipulado por ninguém, por esposa, filho, pastor, por ninguém. Senão você vai pagar o preço com a própria vida que nós pagamos. Ele pagou com a vida dele. Esse foi o fim do rei Acabe. E aqui nós vemos que essa palavra foi para isso. E Josafá, até que ele tinha um pouco de temor. Mas o rei de Israel confiava nos seus profetas que lhe agradava, foi manipulado pela esposa, fez suas coisas erradas e pagou com a sua própria vida. O 45, Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais sucessos de Josafá e o poder que mostrou como guerreou, porventura não está escrito nas crônicas dos reis. E o filho de Josafá dormiu, descansou no Senhor, e o filho dele, com Josafá não aconteceu nada. Por quê? Porque ele queria consultar o verdadeiro Deus. Ele queria saber se era de Deus ou não. Então fica, irmão, essa lição para nós. Nós não venhamos querer o evangelho do anticristo, que é aquele evangelho que agrada só nossa carne, mas que nós venhamos querer a palavra da verdade, querer depender de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele não esconde nada da sua igreja. Muitas vezes você vai ter muitos não nessa terra, que Jesus vai dizer, não quero ser assim, não te aceito assim, não é para andar conforme o Deus da sua família, os deuses do mundo, eu não te quero nessa postura. Você vai ouvir muitos não, muitas das vezes. Mas mesmo assim, você tem a postura de Micaías, que ganhou uma porrada no queixo, que passou por pão de angústia, mas cumpriu o propósito dele aqui na terra. Cumprir nosso propósito é sofrer muitas vezes, é chorar sozinha, onde pai e mãe não vê, onde ovelha, onde pastor não vê. Aí depois você fala, por que que ele e ela tem aquela unção, aquela graça? Porque ele desabafa com Deus, ele chora onde pai e mãe não vê, onde marido não vê, onde família não vê. Ele pode perder tudo, mas ele não quer perder a presença, a comunhão com o Espírito Santo.
Então que nessa noite você nunca seja manipulada. Porque quem é manipulado paga com a própria vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos do nosso canal. Que nosso canal venha crescer em nome de Jesus. Na palavra, no louvor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe nosso canal em nome de Jesus.